Salve, salve, galera! Bom, mais uma aula de controle de processos, onde hoje o negócio aí vai ser bem tenso. A gente vai trabalhar aí com muita coisa importante que vocês não podem sair daqui sem entender. Então, senta na cadeira, coloca o cinto de segurança e bora lá! Wakanda Forever! Olha, o que a gente vai ver hoje é um mix de controle, ou aí poderíamos dizer um medley de controle, ou um potpourri de controle. Qual que é a ideia que hoje eu vou pegar basicamente tudo que a gente viu até então, desempenho, lugar das raízes, polos e zeros e assim por diante, e vamos juntar isso tudo para conseguir aí ver onde que a gente está chegando, até onde nós vamos estudar tudo isso daqui e qual que é a relação de todas essas coisas juntas. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte: nós temos aí a nossa função de transferência. Olha, o que é a nossa função de transferência? É a relação entre saída e entrada. Então, se a gente tem a relação de saída com a entrada, por exemplo, como é dada aqui, nós conseguimos aí encontrar várias das informações que a gente tem. Desempenho, por exemplo, aqui quando a gente tem um sistema de segunda ordem, polos e zeros e assim por diante. Ou seja, função de transferência é um negócio muito importante. Só que além disso, da função de transferência, nós conseguimos aí encontrar a nossa equação característica. Qual que é a relação da equação característica? Um ponto muito importante que vocês precisam perceber. A equação característica ela está associada ao sistema como um todo. Ou seja, a função de transferência aqui de R1 para Y1, ela com certeza vai ser diferente da relação R1 para Y2. A função de transferência ela é diferente, mas o denominador, a parte de baixo desse sistema, dessa nossa função, vai ser exatamente igual, obviamente considerando aí sistemas relativamente simples, que não variam, por exemplo, no tempo. Então, a equação característica ela vai estar associada, vai estar sendo aplicada para o sistema como um todo, não somente entrada I com saída J. Isso é um ponto muito importante de vocês perceberem. Bom, além disso, como a gente viu aí no estudo de caso que a gente teve nas últimas aulas, isso daqui indica aí uma função, um sistema de segunda ordem. Bom, desse sistema de segunda ordem, a gente teve aí informações que podem ser generalizadas a partir dessa equação, onde, vocês se lembram, nós temos aí ômega-n e o zeta. Bom, vamos lá, qual que é a ideia que eu quero mostrar aqui para vocês? Nós sabemos que o nosso ômega-n estava lá associado, por exemplo, à velocidade com que o nosso sistema vai estar estabilizando. Bom, nós também sabemos, eu indiquei lá, que ele aumenta a oscilação, mas vamos prestar atenção, vamos focar primeiro nessa ideia de estabilização, nessa ideia da velocidade do nosso sistema, como é mostrado aqui. Então, olha só. Quando a gente, de repente, aumenta o nosso ômega-n, esse nosso sistema ele vai estabilizar bem mais rápido. Bom, onde que a gente viu isso também? Se vocês não viram, percebam aqui agora. Quando a gente viu lá o nosso plano S, a gente sabe que quando a gente trabalha com diferentes pontos nesse nosso plano S, a gente vai ter aí características diferentes. O desempenho também vai mudar. Então, a gente viu isso daqui acontecendo. Olha,
quando a gente tem um ponto lá no lado direito, no lado sigma positivo, ele é instável. Exatamente em cima do eixo J-ômega, ele fica assim, oscilando ou constante. Agora, quando a gente está aí do lado esquerdo, olha, quanto mais distante for esse nosso ponto, mais rápido esse nosso sistema vai ser. Ou seja, isso daqui parece estar associado aí ao nosso ômega-n. Bom, na verdade não é só ao ômega-n, porque isso daqui está associado principalmente ao nosso tempo de estabilização, mas o nosso ômega-n está fazendo parte aí, beleza? Bom, além disso, vamos lá, tem mais coisas que são muito importantes de vocês perceberem. O passo 4 que a gente usou aí para esboçar essa nossa lugar das raízes, a gente falou ali para vocês marcarem os nossos pontos que caminhavam sobre o eixo sigma, ou seja, o eixo real. E quando a gente fazia essa marcação, por exemplo, nesse caso aqui, onde a gente conta, né, direita para a esquerda, conta 1, sempre que for ímpar, a gente vai marcando. Então, criou aí esse caminho aqui. Olha, novamente, se a gente está exatamente em cima do nosso eixo sigma, a gente vai ter aí respostas que vão ser nesse formato assim. Do lado esquerdo, ela simplesmente cai e vai chegar a um ponto final. Quando ele está exatamente em cima do eixo J-ômega, ele simplesmente é constante. E quando ele está do lado positivo, ele simplesmente vai se tornar instável. Ou seja, ele não oscila quando a gente está em cima do nosso eixo real, o nosso eixo sigma. Ou seja, quando a gente tem sistemas, por exemplo, aí de segundo grau, como foi dado aí no estudo de caso, e o nosso sistema não oscila, olha, vocês viram que a oscilação está associada ao nosso valor de zeta. Bom, o zeta que a gente viu, ele pode variar aí entre algumas faixas. Então, se ele é maior que 1, ele é super amortecido. Se ele é igual a 1, ele é criticamente amortecido. O que a gente tem nesses dois casos? Olha, sistema ele é estável e monótono. Se ele é monótono, significa que ele não oscila. Ou seja, se a gente está aí exatamente em cima desse nosso eixo sigma, no nosso lugar das raízes, significa então que nestes pontos, independente do ganho, a gente sabe com certeza que o zeta ele é maior ou igual a 1, já que o nosso sistema tem uma resposta monótona. Vamos lá. Quarta observação, que vai seguir mais ou menos a mesma lógica. Bom, a gente sabe, novamente, se de repente a gente sai desse nosso eixo sigma e começa aí a ter informações com valores de J-ômega, significa então que o nosso sistema vai começar a oscilar. Se ele oscila, então nós temos aí a mudança, né, do nosso valor de zeta. Ou, melhor dizendo, existe um ponto aqui que eu marco para vocês de verde que vai ser o valor limite para falar que o nosso sistema é monótono. Ou seja, existe um valor de ganho K que, se ele é menor, a gente tinha um zeta maior ou igual a 1. Se ele de repente aumenta um pouquinho mais, esse nosso sistema vai começar a subir e descer aqui em direção aos zeros. E aí, esse nosso sistema, tendo uma componente J-ômega, o nosso sistema oscila. Ou seja,
quando a gente está exatamente neste K limite, é o K limite que vai fazer aí essa separação. É o K limite que vai fazer, que vai indicar para a gente que se aumentar um pouco mais, 0,0001, o nosso sistema já vai oscilar. Ou seja, qual que é a característica que a gente tem para indicar aí o nosso K limite? É exatamente o zeta igual a 1. Ou seja, esse nosso K limite, no ponto que há a separação daquele nosso caminho, nós temos exatamente o valor de zeta igual a 1. Então, além disso, nós conseguimos aí avançar, a gente consegue abranger mais informações. Por quê? Se esse daqui é o nosso K limite, ele está exatamente em cima do J ômega, e se ele for o maior valor, se a gente tiver um valor maior que esse K limite, a gente oscila, e valores menores que K limite, nós continuamos monótonos, significa então que neste ponto exatamente do nosso K limite, ou seja, o nosso ganho é exatamente esse K limite, o K que vai indicar a separação, nós temos aí o nosso zeta igual a 1. Bom, se a gente não está no K limite ainda, ou seja, nós estamos antes em direção aos polos, ou quando o nosso K, o nosso ganho, é menor do que esse K limite, então nós temos a característica, a informação de que o zeta ele é maior do que 1. Ou seja, em todo esse percurso, tanto do lado esquerdo aqui do nosso gráfico, quanto do lado direito, nós temos aí valores, a gente vai ter um sistema super amortecido, com um zeta maior do que 1. E, por fim, se o nosso ganho ele é maior do que esse K limite, que é essa característica, então a gente está começando a entrar com valores imaginários, valores de J ômega. Bom, nesse caso aqui, ele está sempre do lado esquerdo do nosso sistema. O nosso sigma está negativo. Então, significa que o nosso sistema está estabilizando a todo momento. Só que aqui ele está oscilando. Bom, se ele oscila, mas ainda estabiliza, então nós temos valores de zeta entre 0 e 1. Perfeito? Olha, existem muito mais coisas que a gente consegue ver aqui no nosso lugar das raízes. Mas, até então, todas essas informações são muito importantes de vocês conseguirem associar. Ou seja, o nosso zeta, o nosso ômega, o nosso polo e zero está aí todo mundo associado, está todo mundo misturado. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade para ver mais coisas, porque aí tem muito mais características, muito mais informações que são importantes da gente observar. Tranquilo? Então, até a próxima, galera!